Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser uma demonstração de como que a gente constrói um formato A4 com margens e um modelo de legenda sugerido. Como a gente vai trabalhar com instrumentos de desenho, é sempre bom lembrar que a folha ela deve estar fixada na superfície onde vai ser utilizado para realizar o desenho. Então, eu estou aqui na minha bancada, né? Estou fixando com fita crepe, conforme eu já demonstrei no vídeo de como utilizar os instrumentos de desenho, como que a gente deve fazer essa fixação. Estou usando o escalímetro para fazer essa construção, mas uma régua também vai servir uma vez que a gente está trabalhando na escala de 100, que é a escala de centímetros. Então, eu estou marcando as medidas oficiais, a lateral esquerda 25 milímetros, lateral direita 7 milímetros, então eu estou adotando pontinhos de referência para depois vir com o esquadro e fazer a reta que vai ligar esses pontos. As medidas da margem inferior e superior também são de 7 milímetros. Depois desses pontos, então, de referência, com essas medidas marcado em todas as margens, eu venho com o esquadro para poder fazer as retas, né, que vão configurar como as margens colocadas aí pela norma no formato A4. No vídeo sobre formatos, tem especificando as medidas, né, para cada um dos tipos de formatos que existem e são utilizados no desenho técnico no padrão Série A. Depois que eu fiz, né, o traço inicial, que é um traço mais leve, eu vou reforçar esse traço para deixar essa margem bem demarcada. Como eu estou fazendo isso aqui nesse vídeo e eu não estou inserindo nenhum desenho dentro dessa folha, eu já estou fazendo, reforçando, né? Mas o ideal é que essa repassada do traço seja ao final de tudo, porque quanto menos pó de grafite tiver em cima da folha, mais limpo o desenho vai ficar. Bem, depois que as margens, né, estão prontas, eu faço a construção da legenda ou carimbo. Ficou faltando um B. Gente, eu sou mestre em esquecer letras, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Então, no formato A4, a gente tem aí a distância entre as margens que estão na vertical de 178 milímetros e também vai ser o comprimento da legenda no formato A4, porque vai ocupar toda a base, e uma altura de 30. Mas essa altura de 30, ela pode ser adaptada conforme a necessidade da empresa, né? Porque existem algumas informações que estão previstas na norma, que devem constar, tá? Aqui a gente está fazendo uma institucional, né? Então, poucas informações, mas cada empresa vai ter o seu próprio modelo com as informações básicas previstas em norma, como nome da empresa, nome do responsável técnico, conteúdo da folha, data, escala e se tem algum tipo de revisão. Além disso, também é comum encontrar a unidade de medida que foi adotado e também o método de projeção, está no primeiro diedro, está no terceiro diedro, né, que são os mais utilizados, e outras informações também. É muito importante que vocês conheçam a norma, ok? Como eu estou construindo uma legenda à mão livre, eu preciso de ter algumas referências para escrever os textos, né? As informações nessa legenda, nesse carimbo. Então, eu começo pelas pautas. E aqui eu vou colocar dispostas de uma forma que eu vá passar para vocês o modelo de legenda que eu utilizo. Então, a gente tem um padrão aí das medidas. Então, eu estou fazendo aqui para vocês compreenderem, tá? Então, eu tenho ali pautas de 2, 6, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Esse total aí dá 30 milímetros de altura, que foi o que eu falei no início, né? Que é o modelo que eu vou demonstrar. E a gente ainda tem uma referência aqui de medida, que são os campos, né, internos. Então, a gente vai ter alguns campos onde a gente vai inserir aquelas informações, algumas, né? Então, vai ter algumas medidas específicas, tá? E que eu vou passar para vocês aí, ó. Na base, a gente tem campos de 58 milímetros, 30, né? 4 campos de 30, altura de 10. E essas linhas são as linhas, os quadros que devem ser reforçados. E as pautas o mais claro possível. Lembrando que tem uma linha aí de 10 que ela não vai até o final.
e eu vou demonstrar agora na prática como que isso funciona. Então, eu vou pegar aquela sequência ali, ó, e vou dispor ali na minha margem, né? E eu posso fazer esses traços, essas medidas dos dois lados, na margem esquerda e na margem direita, e depois ligar os pontos, né? Ou então eu posso utilizar o recurso do esquadro, que é o que eu vou fazer aqui, né? Até para a gente poder praticar um pouco de como que a gente trabalha as linhas paralelas nos esquadros. Como a gente trabalha com medidas muito pequenas, né, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros, a gente acaba tendo que ter uma atenção muito grande na hora de fazer essas marcações para conseguir fazer bons traços. Por exemplo, eu errei agora, estou fazendo uma correção. Depois de todas as marcações feitas, eu faço o alinhamento com a margem inferior. O outro esquadro ele vai servir de base para eu deslizar e ir fazendo os traços. É muito delicado esse jogo de esquadros, tá? Então, a qualquer momento pode sair do esquadro. Eu tive que apagar um pedacinho aqui para poder refazer uma pauta. Essa pauta, como eu disse, ela deve ser mais clara possível, tá? Uma vez que o que a gente reforça no final das contas são as guias, né, dos quadros. Essas pautas servem realmente só de orientação para a gente inserir os textos, tá? Bem, o vídeo ficou cortado um pedacinho aí na parte inferior, mas isso não vai trazer prejuízo no resultado final, não, tá? Cortou um pouquinho embaixo e em cima. Vocês vão ver aí que eu vou trazendo, né, linha a linha dessas pautas, que são as referências, guias, né, de onde a gente vai inserir os textos dentro de cada campo. Então, eu estou aqui na minha última. E agora eu vou inserir as medidas daqueles quadros, né, internos, para poder... Ah lá, agora, beleza, fiz todas as pautas e agora eu vou inserir essas medidas da base aí, ó, 58, 30, 30, 30 e 10, 10, 10, para poder demarcar cada campo onde eu vou inserir cada informação. Eu utilizo, então, o escalímetro para poder fazer a marcação dessas medidas. Agora eu estou fazendo da lateral, que vão justamente guiar a marcação, né, dos campos na horizontal. Agora eu venho com o esquadro, né, com ângulo de 90, alinho ali na base e vou trazer justamente essas marcações verticais conforme as medidas, né, especificadas ali anteriormente. Existe uma linha que eu estou fazendo entre uma das pautas de 2 milímetros, que é para separar dois campos. E agora eu retorno para o alinhamento da base e termino de construir os campos na vertical. Vocês estão observando que eu estou utilizando o esquadro, tentando com que ele não passe por cima daquela linha que eu já executei, tá? E eu sempre uso um de alinhamento e o outro vai à guia para o deslizamento, tá? Agora eu vou reforçar a margem superior da legenda. Esse primeiro campo aí que a gente observa uma pauta maior, é onde geralmente insere o nome da empresa, né, o que fica em evidência, em destaque. No caso aqui vai ser da instituição. E nos outros espaços, né, as informações já como se fosse uma pauta mais comum, destinada para textos, né? Então, a gente tem aquele espaço maior para um título e inserido ali os outros textos. Então, aquele campo ali poderia ser nome do responsável técnico, né, pelo desenho, a data em que foi executado esse desenho, a escala, e no campo ao lado da escala, a folha, que significa que a gente vai inserir um valor de página, né, em relação ao total. Então, por exemplo, se o meu projeto tem 10 folhas, eu vou colocar folha 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, de forma que a gente tenha a compreensão do todo e aonde que aquela página se insere em relação a esse todo.
Naquele campo maior, eu destino ao conteúdo da folha, ao título. Então, se eu estou trabalhando alguma atividade, pode ser atividade 1, atividade 2, atividade 3, ou então se eu já estou colocando realmente o conteúdo da folha, é ali que eu vou colocar vistas ortográficas principais, ou então perspectiva isométrica, detalhamento, X, enfim. É aí que eu vou especificar qual é o conteúdo da folha, onde eu estou desenhando. E agora, como eu disse, né, com uma letra maior, a gente insere naquele campo principal, né, o que está no topo da legenda ou do carimbo, o texto da instituição, no meu caso, ou então poderia ser o texto da empresa. Você pode fazer o preenchimento da legenda com a folha presa, como eu estou fazendo, ou então já com ela solta, se for mais fácil para você desenhar, né, o texto. Aí vai conforme cada um. Então, a legenda, né, a gente viu qual que é o papel dela, é trazer informações relativas à empresa, ao projeto, ao status de aprovação também, se a gente vai aprovar esse projeto na própria empresa ou na prefeitura, enfim. Então, essa legenda ela tem informações essenciais, né, da autoria, entre outras informações relativas ao desenho. Então, depois, né, agora que está finalizado, né, que eu já finalizei o uso dos instrumentos e os textos, eu vou desafixar a folha da minha mesa. E assim, né, eu já posso deixar ela guardada para utilizar futuramente, ou então eu deixo fixada e já continuo o desenho do meu próprio projeto mesmo, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima.